Olá, então retornando aqui a mais uma live, hoje nos perguntaram se agora com a chegada do inverno se pode tomar a vacina da gripe. Então a gente vendo vários estudos mostram que fazer a aplicação da vacina da gripe não tem problema de aplicar ela antes de operar ou depois de operar. Mas o que é meio de consenso, quando vai aplicar a gripe, você não pode estar com estado gripal. Então não pode ter febre, tem que estar saudável. Assim como para a cirurgia. Então, às vezes, uma rara reação da vacina da gripe é você poder ter uma leve febre, um mal-estar, mas isso não ocorre frequentemente. E essa vacina da alteração ou sangramento na cirurgia, ela também não tem esses efeitos colaterais. Até para pacientes hospitalizados que vão ter alta, também se indicam às vezes o uso da vacina da gripe, mesmo ainda no ambiente hospitalar. Então, pode tomar vacina da gripe sim, apenas um bom senso de que seja aplicada essa vacina pelo menos umas 2 semanas antes de operar e de 1 semana ou 2 semanas, melhor ainda, depois de operada. Então, vai poder fazer a prevenção, né, da gripe tomando a vacina, só tem que dar um tempinho antes ou um tempinho depois para poder tomar, né? Outra, falando já de inverno, né? Outra dúvida que perguntam sempre se é melhor operar realmente no inverno ou no verão. Então, isso de operar em julho é uma dúvida bem frequente que os pacientes perguntam, né, na consulta, pois o que tem de melhor de operar no inverno é que também a paciente está mais agasalhada, então esconde geralmente os modeladores ou roupas pós-operatórias, né, e os roxos eventualmente. No verão também pode operar e as roupas são mais leves, então pode aparecer um pouco o vestimento, né? A sensação térmica do inverno é mais agradável porque às vezes esses modeladores podem esquentar um pouco, então a paciente pode suar, se sentir um pouco desconfortável. Então o inverno também é um fator que ajuda a não ter essa sudorese, né? Suar com o modelador. Agora, outro fator também que é bem procurado é porque operando no inverno dá um tempo suficiente e bom para a paciente já poder curtir o verão. Então já vai ter uma recuperação melhor para o final do ano, né? Para as festas de final de ano, para o verão, né? Não vai ter mais roxo, nada. Então, por isso que é bem procurado em julho. Sobre as roupas, né? Em julho também vai estar escondendo, né? Isso não é problema. E outra questão que perguntaram é sobre o que é o... Obrigado aí a Elaine, né, a Verônica acompanhando aí a live com a gente. Podem perguntar o que quiserem aí, Elaine e Verônica, né? Quem tiver também já junto assistindo, fique à vontade. Eu tenho já algumas anotadas aqui. E perguntaram também o que é o movimento de báscula da mama. Então, qualquer órgão externo, como a mama, ele está dependendo das forças externas de gravidade, de ação de peso, né? Então, uma cirurgia de prótese ou uma mastopexia com prótese ou simplesmente a redução de mama, seja com prótese ou não, a mama naturalmente no começo ela fica mais estufada, com o colo mais marcado, e depois naturalmente ela vai assentando, assumindo uma forma mais anatômica, mais natural, né? Isso vai depender da condição de cada pessoa, o quanto essa mama vai se acomodar e ficar na posição, quando ficar sem roupa, sem sutiã, fica numa posição mais natural. Então, a báscula é isso. Aqui está a nova posição que foi colocado o mamilo. Então, olhando de lado, aqui está o mamilo e aqui atrás o tecido mamário. Então, no começo fica até mais empinado, mais marcado aqui o colo e aqui a areolinha. E aí depois esse volume aqui da mama, ela vai pesando
e vai ceder. Ela vai preencher mais o polo inferior e aí a areola dá um efeito que empina, que olha mais para cima. Então isso naturalmente ocorre, que é o movimento de báscula da mama. Não é queda da mama, a mama se acomoda, ela pesa, porque ela é um órgão externo. Características de pele de cada pessoa, uma mama mais glandular, uma mama mais gordurosa, presença de estrias, ganho, perda de peso, tudo isso pode alterar o resultado da cirurgia, né? Então, isso que é o movimento, né? Outra dúvida que perguntam sempre sobre também a questão do uso de sutiã, uso de modeladores, placas, né? Geralmente, cirurgia de mama vai estar usando esses modeladores, o sutiã, por mais ou menos 2 meses. O primeiro mês 24 horas e o segundo mês vai estar usando para dormir. Aí depois a vida inteira é bom usar o sutiã pós-cirúrgico para dormir. E aí de dia pode usar outro, né? Simone também, bem-vinda, né? Assistindo a gente. Quanto aos modeladores, a gente usa um modelador para cirurgia de abdômen, de lipo, né? E esse modelador tem que usar também no primeiro mês 24 horas e depois no segundo mês vai usar ele por 12 horas, né? Pode dormir sem já. E aí vai retornando, nos retornos a gente vai liberando o que vai por dentro. Outra questão que muitos pacientes têm vergonha e não querem perguntar, querem saber sobre se pode fazer, se pode ter, né, namorar, relação depois que está operada, quanto tempo que pode voltar. Então isso depende muito de cada cirurgia, de cada paciente, do limite de dor de cada pessoa, daí vai poder estar fazendo as atividades próprias aí, né? Quanto à cirurgia de mama, né, uma prótese, por exemplo, obrigado Mariana, bem-vinda. Quanto às atividades para cirurgia de mama e você já voltar a ter uma relação normal, geralmente pode levar um mês e pouco, devido à sensibilidade de cada pessoa, né? Agora, essa área operada tem um manuseio com cuidado, né, com jeito, conforme a sensibilidade de cada pessoa, né? Sempre na dúvida, pergunte para o seu médico, né? E quanto à cirurgia corporal, também a mesma coisa. Geralmente aí o primeiro mês já fica bem mais tranquila, né? Tem paciente que pergunta com 2 semanas se pode, porque se pergunta se pode é porque já foi, né? Mas tudo bem, depende de cada pessoa, se com 2 semanas, com 4 semanas, né? Então isso é uma opção aí pessoal de cada pessoa e vai pouco a pouco conseguindo fazer suas atividades. Outra pergunta que fazem geralmente é para voltar aos esportes. Então, se a gente lembrar que a nossa cicatrização ela leva mais ou menos uns 2 meses para ela ter 80% da força da cicatriz. Então, uma cicatriz ela pode alargar, ela pode crescer, ela pode ter variações. Então, para ter uma boa cicatrização, seria bom poder estar voltando às atividades de esporte intenso. Tem pacientes também que referem que fazem luta, artes marciais, Muay Thai. Então, cada pessoa tem um limiar para dor e de atividade e um tempo de recuperação diferente. Mas geralmente após 2 meses já vai estar quase fazendo tudo que precisa, né, de atividades físicas, esportes, né? Então, lembrar aí que o médico vai estar liberando cada período o que pode estar voltando, o que pode fazer. Os pacientes perguntam também se agora que estamos em maio, se tem disponibilidade para operar para julho. Cada médico vai ter a sua agenda, a sua disponibilidade no hospital onde opera, né? Então, a gente em julho às vezes precisa até operar
fim de semana, sábado, domingo, né, conforme a disponibilidade do hospital. Então, cada clínica tem uma agenda de cirurgias, de médicos que trabalham lá, né, e aí os médicos também têm a vaga para operar, né? Então, a Luciana Siqueira está perguntando aqui para a gente sobre o uso de anticoncepcional. Então, essa pergunta é muito boa, porque o uso de anticoncepcional, obrigado, Lucimara, o uso do anticoncepcional, ele pode você variar de um grau leve para um grau médio para poder desenvolver trombose nos membros inferiores. A trombose no membro inferior pode levar é raro, né? Mas pode levar à presença, fazer uma embolia pulmonar, né? Então, pode suspender o anticoncepcional um mês antes, seria o ideal, né? Cirurgia de prótese, cirurgias pequenas que não tem um risco de trombose maior, pode até manter o uso do anticoncepcional, né? Não teria assim obrigatoriedade para estar parando, né? A Rosane, obrigado Rosane aí pela pergunta, né? Sobre você ter uma diástase na gestação, se precisa amarrar quando faz abdominoplastia, né? A questão de fazer a cirurgia do abdômen em âncora ou não, isso é mais relativo. Âncora é aquela cicatriz bem que vem desde aqui da costela e vai até lá embaixo, uma vertical, mais a horizontal normal do abdômen. Então a âncora geralmente são pacientes que fizeram um emagrecimento grande, né? 20, 30, 40, 50 quilos, aí sobra muita pele. Daí às vezes precisa fazer a âncora. Mesmo fazendo a cirurgia de âncora, a cirurgia de base é uma abdominoplastia. Então vai ter a amarração do músculo sim, a gente faz a costura do músculo. De nada, Luciana, se tiver mais dúvida vai perguntando aqui enquanto eu vou falando, não tem problema. Aí, voltando aqui para a Rosane, então a abdominoplastia em âncora é mais relativa ao quanto perdeu de peso, senão pode fazer só o normal, aquele corte embaixo, né? Qualquer abdominoplastia, eu pessoalmente eu gosto de fazer essa sutura, costurar o músculo para ele voltar de novo pós-gestação, que ele fica separado, né? E também, aproveitando o gancho aí dessa pergunta de abdominoplastia, perguntam sempre, muita dúvida é como que vai ficar meu umbigo, né? Então, essa dúvida do umbigo é uma pergunta assim bem frequente. E às vezes as pacientes vêm aqui consultar com a gente só porque viu um outro umbigo que a gente já fez e fica feliz, contente. Fala assim, eu quero esse umbigo, doutor, eu quero esse umbigo. Então cada médico tem um jeito, uma forma de fazer, né? E a gente padroniza cada médico uma forma de fazer a sua cirurgia do umbigo, né? Dentro da abdominoplastia. Então a gente padronizou uma forma própria aí de fazer essa forma do umbigo e ainda bem que as pacientes estão gostando bastante. De nada, Rosane, pode perguntar mais aí, não tem problema. Luciana também, né? Quem mais que está aqui agora? Mariana aí, né? A Simone, a Verônica, a Elaine. Então, essa dúvida também além do umbigo, perguntam da forma que fica a cicatriz do abdômen, né? Que geralmente vai de um lado ao outro, geralmente ela tem uma forma angulada, né? Como se fosse uma forma de uma meia-lua, de uma caneta, né? De uma canoa, e aí faz aquele desenho como se fosse uma boca feliz, um smile, né? A Jéssica, oi Jéssica, boa tarde, perguntando se eu faço a mini abdominoplastia com o corte perto do seio. Tá, e essa cirurgia que faz com o corte na mama para fazer um abdômen, ele chama abdômen reverso. O abdômen reverso, ele aproveita uma cicatriz que já tenha na mama e joga a cicatrizinha aqui na marca do seio, na marca da mama. Então, ela é uma cirurgia de exclusão, ou, por exemplo, se já fez um abdômen e tem uma leve sobrinha em cima nessa área,
aí pode ser indicada essa área do abdômen reverso. Mas geralmente, se pode ter indicação de um abdômen reverso, tem que se pensar se já um abdômen completo não seria melhor, né? Aí a Vanessa Leal, a Lu, obrigado Lu pelo elogio, né? E a gente sempre quer que a paciente fique satisfeita e feliz, né? Então a gente tira essas dúvidas, assim, que são as mais frequentes que acabam mandando pra gente, e aí a gente explica e gosta aqui de sempre estar bem aberto para qualquer dúvida, né? Então as pacientes minhas ou de outros colegas que têm alguma dúvida ou nem operaram ainda, não é paciente de ninguém e querem saber, a gente está sempre aí anotando as dúvidas e respondendo, né? Hoje com as mídias sociais, bem mais fácil o acesso para a gente estar conversando. A Mariana então perguntando aí para a gente para a questão de abdômen, que a gente também para fazer a tua mama, né? Com volume de glândula mamária, quer fazer a redução, e se fizer sem prótese, excelente pergunta, né? Muitas pacientes têm essa dúvida aí de se quando eu vou reduzir a mama, preciso colocar prótese ou não. Então é um tema bem recente, bem atual, e sempre perguntam essa questão de se a redução de mama é com prótese ou não. Então depende do tipo da mama. Se a mama tem muito volume, às vezes nem precisa da prótese, porque de tanto volume, por exemplo, uma mama que tenha 1,5 kg de cada lado, se eu tirar meio quilo, 700 gramas, 800 gramas, ainda vai ficar muito bom volume de mama. Então não precisaria estar precisando da prótese. Aí a presença da prótese também não é que vai dar um colo mais marcado para quem tem muita mama, porque a mama já é pesada, mas o implante, os dois vão pesar, e mesmo com o implante ela assume uma forma natural. Então quem vai dar mais o colo marcado é o biquíni, o sutiã, que vai dar aquela empurrada, aquele push-up marcando daí o colo. Mas isso vai ocorrer para quem tem uma mama grande e reduz com ou sem a prótese, esse colo com o sutiã, né, que faz o push-up, né? A Ana Quadros quer fazer masto, quer saber se a cicatriz some com o tempo, se ela fica fina. Boa pergunta também, Ana, porque a questão de cicatriz para a cirurgia de masto, né, é aquela que fica uma âncora embaixo, uma vertical e aí a da areola, né, como se fosse uma âncora. Então, no começo ela fica mais vermelha, vai ficando rosa, aí ela leva 1 ano, 1 ano e meio para ela ficar mais cor da pele, mais discreta, né? E na cirurgia de mama, propriamente dito, é até um certo ponto frequente, algum ponto de tensão. Imagina que a gente está reduzindo a mama e está levando para deixar numa cicatriz só todo aquele corte. Então, na junção do T e na junção da vertical com a areola, são pontos de fraqueza que às vezes pode abrir um pouquinho, vai fazendo curativos, isso aí fecha, e depois a longo prazo, essa fase inicial mais intermediária, depois quando já ficar com a cicatriz madura não vai nem aparecer, né? E aí a característica da cicatriz ficar fina ou não depende de cada pessoa, né? A Tamires, boa tarde Tamires, perguntando se a recuperação é melhor quando faz vibrolipo em vez de lipo. Boa pergunta também, sempre perguntam isso. Então, o que é a lipo? A lipo é uma cânula, né? Como se fosse um tubinho que vai na ponta, vai conectado aqui à mangueira que vai no aspirador. E aí você faz movimentos de vai e vem e vai aspirando essa gordura. Essa é a lipo normal. Quando tem os outros aparelhos, que é a vibrolipo, no caso, na ponta da cânula tem uma manopla, e essa manopla ela faz com que essa cânula vá para frente e para trás, 2 milímetros de movimento, e vibrando numa intensidade de 3.000, 4.000, 5.000 movimentos por minuto. Então ela faz como se fosse uma vibração, né?
e aí você faz um movimento muito mais suave com a cânula para fazer a lipo, então é menos traumática, menos roxo, menos inchado, então acaba tendo uma recuperação melhor sim, isso é verdade. Boa pergunta, Tamires. A Dani Souza, falando já que um outro profissional lipou um pouquinho no meio das coxas e ficou um pouco da marca da cânula. O melhor procedimento para deixar lisinho, se tiver flacidez, tem que avaliar bem, né, Dani? Porque se tiver um pouquinho de sobra de pele, às vezes pode até fazer um levantamento de coxa ou simplesmente melhorar um pouco a condição de lipo localmente, né? Tem que avaliar como está teu peso, a altura, tudo isso vai ajudar para ter um melhor desempenho. Mas com certeza, converse com o médico que já fez a lipo em ti, que deve com certeza te orientar bem sobre isso, tá bom? A Ana perguntando que ela tem também, né, celulite grau 3 no glúteo, se tem alguma cirurgia que resolva. Olha, no glúteo, se tiver um pouquinho de flacidez, sobra de pele, às vezes pode fazer a flancoplastia, que é um corte que fica como se fosse uma asa de gaivota atrás na marca do biquíni, e ele ajuda a levantar o bumbum, a esticar a pele e melhora o grau da celulite também, né? Então a flancoplastia também pode ser uma associação. Se já for o caso que você precise fazer também uma abdominoplastia, aí a abdominoplastia corrige na frente e a flancoplastia corrige os flancos, a cintura. E o corte vai às vezes até lá atrás e estica essa parte aí e ajuda também a melhorar o grau do bumbum. A Adriana também entrou aí assistindo a gente, bem-vinda, né, Adriana? A Cristiane perguntando qual que é a diferença de lipo e vibrolipo. Então eu falei agorinha, né, que a lipo é só a cânula que conecta no aspirador e o vibrolipo ele tem uma maquininha que ele aspira, também vai aspirar, mas ele faz a cânula fazer um movimento de vai e vem de 2 milímetros de movimento, mas muito rápido, 3.000, 4.000 movimentos por minuto, e aí o movimento do cirurgião é mais suave, é mais tranquilo para fazer o movimento da lipoaspiração, então acaba tendo uma recuperação mais tranquila, uma recuperação menos dolorosa, menos roxo, menos inchado. A Cris, né? A Cris também ficou linda, também fez cirurgia com a gente, obrigado pelas palavras aí, Cris. A Érica, aproveitando a pergunta da lipo e da vibrolipo, se eu indico qual que é a melhor opção ou cada caso é um caso. Olha, geralmente vai da escolha do cirurgião. Eu gosto muito de fazer a vibrolipo por uma melhor recuperação para paciente, e, né, então a gente faz a nossa lipo com vibro, e além do meu ombro também agradecer, porque é um movimento, às vezes você fica 1 hora, 2 horas, 3 horas, né, fazendo a lipo, sai com o ombro que cansa, né, às vezes, então o cirurgião tem que estar em forma, o cirurgião tem que também fazer academia para melhorar o ombro, e às vezes a lipo normal cansa mais, já a vibrolipo é mais tranquila, né? Obrigado pela pergunta, Érica. A Ana está bem ativa nas perguntas, bem bom. A Ivanilde quer saber que ela quer fazer uma lipo na cintura para definir o corpo. O que resolve? A lipo ela ajuda a modelar, a cinturar, e se já tiver cirurgia prévia tem que avaliar se tem sobra ou não de pele, que precise tirar um pouquinho mais de tecido, né? Faz a flanco ou não, né? Obrigado pela pergunta da Ivanilde também. A Adriana, quanto tempo o umbigo leva para atingir a maturidade e não muda mais o formato? Olha, qualquer cirurgia tem uma cicatrização estável e não deve alterar mais, que ela já fica com bem estável a forma, né? Geralmente com 1 ano, 1 ano e meio, mas tudo depende de como que foi já esse primeiro mês, a primeira recuperação, né? Porque quanto mais passa o tempo, também o corpo vai podendo pode crescer um pouco a cicatriz, fazer hipertrofia,
Eu já tive uma paciente com 10 anos que ela teve começou a sair secreção pelo umbigo e ela já tinha sido operada há 10 anos por outro médico em outra cidade, então já morava aqui e a gente foi avaliar, estava com a cicatriz já de abdômen operada e aí tinha um sinal como se fosse um furúnculo assim, né? Daí eu cortei ali na cicatriz de umbigo que já tinha e começou a sair um pouquinho de pus. Aí a gente operou, aspirou bem ali, né? Limpou. Daí esse que eu vejo uma pontinha preta. Aí eu tirei era um fio que a gente põe para segurar o umbigo e estava cutucando a pele e aí tirou aquilo, pronto, resolveu e não teve problema mais. Então, você vê tão tarde assim, né? Eu já tive paciente com 4 anos que evoluiu super bem e mais tardio começou a ter queloide na cicatriz. Então, cada corpo é um mundo, né? Mas geralmente, passado esses 6 meses, um ano, já fica bem mais estável, né, a cirurgia. Tá bom, Adri? A Maria Lúcia comentando que tem 4 anos de mamoplastia, está com um pouco de pele, se pode diminuir novamente, se com prótese é possível. Tudo pode, tá, Maria Lúcia? A cirurgia secundária de mama, você reduzir mais um pouco ou for pele, precisa, né, a gente avaliar e ver como que está a altura do mamilo, se o mamilo também caiu junto com a mama, com essa sobra de pele, se precisa só tirar a pele embaixo, o volume como que está, se você gosta do volume atualmente, se pretende aumentar, daí seria caso com prótese ou não. Então tudo isso na consulta a gente observa e juntos a gente decide. Eu sempre falo que qualquer decisão, né, a gente não tem que o médico impor, a gente tem que ser parceiro e conversar com a paciente, escutar, ver o que ela tem de anseios e aí juntos tentar chegar no melhor resultado, né? A Fran tá amando a cirurgia, obrigado pela atenção. Imagina, Fran, sempre bem-vinda, né? A Ana falando que vai fazer a consulta junto com a Rosinei, que é a irmã, e vai fazer a mastro. Muito bem, então bem-vinda, Ana, você e tua irmã, né, a Rose. Aguardo vocês aí para a gente avaliar, tá bom? A Gislaine falando, né, do nosso carinho aí pela atenção. Esperamos você então aqui também. Obrigado pelas palavras também aí, né? O Wagner, a Adriana. Tá? A Adriana provavelmente está querendo saber da cirurgia de aumento de mamas, que já teve 3 filhos e qual que é o melhor procedimento. Essa é uma questão muito boa aí, né, Adriana? Porque se a mama com 3 gestações, pode ser que a mama está perfeita, que não tem queda, que só está pequena e faz a cirurgia de prótese. Aí é só aumentar a mama, né? Agora, com 3 gestações, temos que avaliar para ver se tem algum grau de queda, de flacidez, se precisa tirar a pele, erguer a mama, né? Isso na consulta a gente avalia o grau de queda e aí programa a melhor cirurgia para ti, tá bom? A Cláudia perguntando a questão de valor para uma vibrolipo. Cláudia, eu gosto muito de fazer as lives e a questão de valores é algo muito subjetivo. Cada paciente pode variar, às vezes mais áreas, menos áreas, ou quer fazer alguma outra cirurgia junto, né? Então, valores é bem subjetivo, assim, não tem como te falar, né? Uma cirurgia menor, claro que vai ter um custo menor, uma cirurgia média, uma cirurgia grande, então isso vai variando de pessoa para pessoa e na consulta a gente fala bem das formas de pagamento, de valores, tudo para cada tipo de cirurgia, né? A Ana, a irmã da Maria Luísa, que fez o abdômen, que está lindo, parabéns pelo trabalho, muito obrigado. Então, acho que a família vai passar já em consulta, né? Vem a Ana e vem a Rose junto, né? Obrigado pelas palavras aí. A Lisandra perguntando se a gente tem a 1000. Eu atendo aqui em Curitiba e em Araucária. Toda quarta eu atendo em Araucária.
e em terças e quintas e sextas aqui em Curitiba. Aqui em Curitiba eu só tenho a Unimed, né? Então a consulta acaba sendo ou particular ou pela Unimed, e lá em Araucária, a clínica lá que eu atendo, que é o Centro Médico Araucária, tem mais planos associados, a clínica é associada aos planos. Então tem vários lá, tem Volvo, Petrobras, Copel, Amil. Então, dúvidas sobre qualquer convênio, pode ligar lá no Centro Médico Araucária, 30 31 3107, e aí quem atender você vai falar os convênios que a gente atende. Mas lá em Araucária eu tenho a Amil, e aqui eu não tenho a Amil, né? Outro plano que perguntam se eu tenho a Clinipan, eu não tenho Clinipan, né? A Aline falando que ela já fez a bariátrica faz 4 anos e quer fazer a retirada de pele. Se pode fazer lipo também. Pacientes não pode. Tá, ela tem a dúvida se paciente pós-bariátrica pode fazer lipo. Então, olha só, Aline, agora mais e mais vem pacientes com pós-bariátrica ou emagrecimento grande por dieta, exercício, e aí tem que avaliar cada paciente, porque geralmente as cirurgias mais realizadas por paciente pós-bariátrica são 6 as principais, né? Geralmente a paciente faz mama e abdômen, as mais solicitadas, e também tem a cirurgia na cintura, que é a flancoplastia, e na altura do sutiã faz aqueles rolinhos nas costas aqui, que daí é a dorsoplastia. Então, a minha recomendação, se tem todas essas, e depois tem coxa e braço, né? São as mais feitas. Agora, associar lipo nesses procedimentos, depende, né? Como tiver, porque tem gente que está assim, tão fininha, que não tem nem lipo para fazer. Agora, tem pacientes que emagreceram e ainda tem alguns depósitos de gordura que precisa associar a lipo às vezes, né? Mas a maioria está tão fininha a pele que não tem nem o que limpar, né? Mas às vezes esticar mais a pele dessas áreas que estão com sobra, né? E não dá para fazer tudo junto, que paciente pós-bariátrica, Aline, geralmente pode ter um pouquinho de anemia. Então aí não dá para fazer muitas cirurgias juntas, tá bom? A Maria Lúcia agradecendo, né? Imagina, sempre as ordens. A Andréia perguntando até quantos por cento fora do peso pode operar. Então é assim, essa é uma pergunta bem frequente também, né, Andréia? Saber sobre o peso que pode operar. O peso para operar, quanto mais perto do peso normal a paciente tiver, melhor vai ser a tua cirurgia, porque você vai ter menos riscos de sangramento, infecção, acumular líquido. Então, mais ou menos, se você está na faixa de obesidade, que é um índice de massa corporal entre 30 a 35, e você puder perder peso para chegar numa faixa de peso melhor, chega na sobrepeso, por exemplo, geralmente com uns 10 quilos você sai de uma faixa para outra. Você sai da obesidade e vem para o sobrepeso. Já diminui pela metade teus riscos. Agora, se você sai de sobrepeso para peso normal, também vai ter melhoria. E agora, se você sai de obesidade para peso normal, muito melhor. Então, geralmente, vamos supor, uma altura de 1,60 pesando 60 quilos. É mais ou menos uma média de peso normal. Agora, se tem peso 1,60 de altura e 80 quilos, está mais ou menos uns 20 acima, né? Então, se pudesse perder uns 10, seria mais interessante para operar por volta de uns 70, né? Mariana perguntando se eu faço cirurgia, que o esposo quer saber se eu faço abdominoplastia em homem. Claro, é menos frequente, mas a gente faz sim. Isso tem sido uma busca até frequente, assim, que o homem faz bastante
cirurgia de nariz, cirurgia de pálpebra, orelha, ginecomastia, mas também faz abdômen. Então eu tenho algumas fotos aqui prontas, né? Na consulta eu mostro para ele. Pode combinar com ele sim, que a gente maior prazer de atendê-lo e mostrar para ele que também pode fazer em homem sim, tá? Sempre de olho no peso, que daí estando num peso melhor, vai também ser melhor, né? A Jéssica, qual que é o risco de fazer acima do peso? Tem médico que pede para emagrecer, mas se vai ser lipado, não entende, né? É que é assim, Jéssica, a área que a gente lipa, a gente está modelando o corpo. Cirurgia de lipo não é para emagrecer, não é para reduzir peso. Então você vai acabar perdendo medidas com a lipo, depois que desincha e tal, vai ter perda de peso, ainda mais se associou uma abdominoplastia, né? Mas o emagrecimento, o corpo todo está com menos sobrecarga circulatória, menos tecido gorduroso, então menos inchada. O pior que está associado em qualquer cirurgia longa e tal é a tal da trombose e embolia. Então eu fiz um estudo das minhas próprias pacientes e a gente teve, é raro, né? Mas imagina, em 20 anos eu já tive 3 casos de trombose com embolia pulmonar. Graças a Deus, todas bem, né? Não tive nenhum caso de óbito, mas era mais frequente, foi mais ou menos 4% e pacientes com obesidade. Pacientes que tinham sobrepeso, essa porcentagem caiu para 1% em 215 pacientes que eu fiz nesse estudo de cirurgia só de abdômen com a lipo na cintura. Então é bastante, se você sair de 4 para 1, é 4 vezes menos, né? 400% a menos. Então de 4% para 1 é muito importante essa redução. E com peso normal eu não tive nenhum caso. Então os riscos vão aumentando com tá fora do peso, né? A Sandy perguntando, que ela mora fora do Brasil, se pode adiantar os exames, fazer lá, diminuir o tempo de estadia no Brasil, né? Quer fazer lipo e prótese de mama. Então, Sandy, a gente já operou pacientes de fora, né? A gente vai combinando, vai conversando, tudo via remota, ou a gente faz uma avaliação pelo Skype ou pelo WhatsApp, a gente vai conversando, te peço os exames, aí vamos avaliando você, mas chegando no Brasil, podemos usar teus exames de fora, mas tem que ter a consulta presencial para fazer as tuas medidas, né? Avaliar você, tirar tuas dúvidas, te mostrar fotos, e aí, então, para diminuir ainda também o risco de trombose por viagem, porque você ficar muito tempo no avião sentada também tem risco de trombose. Então você chega de viagem, vem no dia seguinte, a gente passa em consulta e no terceiro dia é que vai operar. Grazie mille. Um bravo, doutor Hilário. Então diminuir os riscos, né? E a lipo bem localizada, e se for só o caso de prótese, geralmente dentro desse, se puder ficar umas 3, 4 semanas no Brasil, é um tempo interessante, né? A Lisandra fez masto com prótese e abdômen em 2015 e daí engravidou. Se pode fazer masto e utilizar a mesma prótese? Olha, geralmente uma nova masto e vai fazer troca, até pode trocar, pode manter a prótese, mas é tipo assim, o carro vai tendo uma certa quilometragem, né? Aí você vai ter um desgaste, vamos supor, de motor, dos pneus, e a gente, dependendo como for, como tiver, às vezes é mais prudente você fazer a troca do implante e zera a quilometragem outra vez. É mais interessante, tá bom? A Nina, obrigado. Estamos aqui.
Obrigado, Jéssica. Simo Barbarini, bravo. Dottor Ilario, il migliori. Grazie mille, Simo Barbarini. Tem que parar de fumar para operar, né? Então, geralmente um mês antes tem que parar. A prótese por cima do músculo, ela vai cair por baixo? Não, isso não é verdade, isso é mito, as duas podem cair. Quanto tempo pode ficar com a prótese? A prótese, numa média de troca, é 10 a 15 anos. A Sandy já está se programando para viajar, então tá bom. Gente, muito obrigado, agradeço a todas as perguntas. Dentro em breve faremos outra live e podem mandar para mim no WhatsApp ou no e-mail, como preferirem, né? A gente vai manter aqui no Face também, a gente anota as perguntas e respondo depois numa nova transmissão, tá bom? Obrigado, arrivederci. Bye bye.